Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos em um nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, mais um dia em direção à resposta de Deus em nossas vidas. E se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos tem sustentado. É porque o Senhor nos tem nos dado condições de continuar. E hoje, Deus me trouxe aqui hoje para mais um dia trazer ao seu coração uma palavra. Há alguns dias temos caminhado em direção à resposta. Há alguns dias, melhor dizendo, semanas, temos lutado pelo milagre, pela resposta em nossas vidas. Há dias difíceis, há dias complicados, mas há também dias gloriosos. Mas em tudo Deus tem se revelado a cada um de nós. Mas Deus me trouxe aqui não só para trazer uma palavra, mas também para encher o seu coração de esperança. E para lhe dizer que você deve dar mais valor à palavra de Deus. Deve se entregar com mais intensidade para as coisas do alto. Pois o que nós vemos nos últimos tempos são muitas pessoas se esfriando, desanimando, por não ver de forma imediata o que ela deseja em sua vida, ela acaba desistindo e parando. Mas nós não podemos ser estes que acabaram olhando para as lutas, para as dificuldades, para os nãos que receberam na vida. Mas posso lhe dizer algo? Muitas das vezes, esses nãos não são do homem, mas sim de Deus, para que lá na frente, aquilo que realmente é benéfico à sua vida, venha a chegar a você. Muitas decepções que encontramos na nossa vida é permissão de Deus para que venhamos crescer, amadurecer e darmos muitos frutos. Pastor, por que o senhor está me dizendo essas coisas? Porque a palavra que Deus nos trouxe hoje é uma palavra falando sobre a reflexão da nossa vida e comunhão com Deus. Deus nos traz uma palavra de vitória, mas também Ele nos faz parar e analisar. Nós sabemos que Pedro foi o percussor do Evangelho após a morte de Jesus. Ele se torna o líder dos apóstolos, até mesmo Paulo sendo, no meu ponto de vista, presta atenção, no meu ponto de vista, sendo o maior de todos os apóstolos, ele tinha como Pedro o seu líder, porque todos os apóstolos reconheciam a autoridade de Pedro sobre os demais, pois Jesus transfere a ele uma unção, uma autoridade especial, mesmo ele sendo leigo, sem ter conhecimento terreno, mas cheio do Espírito Santo, ele tem a sabedoria que vem do alto. E muitos assuntos que os demais debatiam e não tinha tanto esclarecimento, Pedro, mesmo sem estudo, mesmo sem cultura, ele conseguia trazer o esclarecimento, o entendimento em relação ao assunto. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, presta atenção no que eu acabei de falar, o Espírito Santo o revelava. Quando você tem o Espírito Santo, você tem entendimento e compreensão de assuntos que você nunca imaginou ter. Pois o Espírito Santo, ele te traz conhecimento, ele te traz entendimento em relação à palavra do nosso Deus. Então, o que eu quero que você entenda, Jesus, ele faz uma pergunta. O que o povo está dizendo que é o Salvador, que é o Messias? Aí começam a falar, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. Aí Jesus questiona novamente, e vocês, o que dizem? Aí Pedro, ele diz que o Salvador, que o Filho de Deus é o Senhor Jesus. E ele diz, bem-aventurado seja tu, Pedro, pois quem te revelou não foi carne nem sangue, mas sim o meu Pai. E Jesus, ele diz mais em relação a Pedro. E olha o que está escrito na palavra de Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Entenda algo muito importante mesmo. Quanto Cristo, ele disse que sobre esta pedra
edificaria a sua igreja, ele não está dizendo que a igreja será edificada sobre Pedro, não. Porque a igreja não é edificada sobre homem nenhum. A palavra de Deus, a igreja, ela é fundamentada, ela é alicerçada em Cristo Jesus. O verbo que se fez o quê? Carne. É sobre esta palavra que a igreja é edificada. Mas quando Jesus fala sobre essa pedra e fala que é Pedro, ele está dizendo que Pedro tem a função de liderar os demais apóstolos. Tanto é que os apóstolos têm Pedro como seu líder. Como eu falei uns minutos atrás, até mesmo Paulo reconhecia a autoridade de Pedro. E você pode ver Pedro, ele guiava e direcionava os apóstolos. Quando havia questionamentos e dúvidas, todos se reuniam em Israel, na Judéia, e falavam com quem? Com Pedro. E ali era esclarecida as dúvidas em relação a certos assuntos. A igreja não é edificada em homens, a igreja não é edificada em pessoas, a igreja não é edificada em templos, a igreja não é aqui aonde eu estou, a igreja somos nós somos a morada, nós somos o templo, nós somos a igreja viva de Cristo na terra. E eu tenho algo a lhe dizer. Tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não leem a Bíblia, não querem saber de Bíblia. Mas elas conhecem a Deus e a Bíblia através da nossa vida. Nós somos a Bíblia encarnada. E as pessoas conhecem a Deus, elas têm um entendimento de Deus e da Bíblia, quando elas olham para a nossa vida e ver o nosso testemunho. Muitas das vezes você se pergunta, por que fulano, beltrano e cicrano não quer saber de Deus? Porque quando eu vou falar de Deus a eles, eles não dão o devido valor. Mas você tem que fazer a seguinte pergunta: a Bíblia que eu tenho apresentado a eles é a mesma Bíblia que eu tenho falado? Porque falar da Bíblia, falar de Deus, falar do reino de Deus é muito fácil. Agora, apresentar e viver essa Bíblia, essa palavra, é muito diferente. Por que o sermão de Pedro batizou 3.000 pessoas com o Espírito Santo? Porque Pedro, ele não só falava, ele vivia. Porque na época do passado, a igreja primitiva, ela crescia, ela expandia tanto de uma forma extraordinária. Porque quanto mais perseguiam a gente, quanto mais atacavam os servos de Deus, mais eles se apegavam a ele, mais eles se entregavam a ele. Paulo e Silas foram açoitados, foram espancados, foram presos. E na prisão eles adoraram a Deus, eles não murmuraram, eles não questionaram o pessoal, eles adoraram a Deus. Quando Pedro foi preso, a igreja entrou em oração. E Deus enviou o anjo e tornou livre Pedro. Por quê? Porque eles viviam a palavra. E eles mostravam às pessoas que viviam aquilo que eles estavam pregando. Porque, meu amigo, pare e pense, quem em sã consciência vai morrer por algo que não existe, por algo que é uma mentira? Ninguém. Mas eles morriam, eles entregavam a sua vida como mártir pela palavra de Deus. Eles se entregavam de corpo, alma, espírito, entendimento, compreensão e força por aquilo que eles estavam anunciando, pois eles sabiam que era verdadeiro. E por isso a igreja crescia. Por que talvez hoje você não vê esse crescimento exponencial? Sabe por quê? Porque muitos pregam, muitos falam, muitos anunciam, mas poucos vivem. Poucos estão dispostos a pagar o preço. Muitos não querem sentir na pele o preço de pregar o verdadeiro evangelho. E olha o que diz mais: as portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus está querendo dizer a cada um de nós? Que nenhuma força física, nenhuma força terrena, nenhum mal que venha contra a igreja, mas não é a igreja parede, a igreja que somos nós, o povo eleito, o povo escolhido, o povo separado. O inferno não vai prevalecer sobre nós.
Pelo contrário, nós venceremos, pois nós temos a proteção do Espírito Santo, nós temos o selamento da presença de Deus. Sabe o que é o Espírito Santo? É a presença de Deus, é o selamento de Deus, é o que impede o mal de nos tocar. Sabe o que impede a gente de perecer diante de tantas lutas, tantas pressões que temos vivido? É o selamento do Espírito Santo, é a presença do Senhor. Por isso que eu e você, meu amigo, não devemos estar apegados à placa de igreja, não podemos estar apegados a homem, não. Se for para ser apegado a alguém, que sejamos apegados a Jesus Cristo. Se vamos ter alguém como exemplo para a nossa fé, vamos ter como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Vamos caminhar com Ele, vamos viver o que Ele nos diz. Vamos ler a Bíblia, vamos abri-la, vamos meditar, vamos buscar o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus e vamos caminhar e mostrar Deus, mostrar o amor, a graça, a benevolência de Deus a tudo e a todos. Venhamos ser a Bíblia que o povo precisa conhecer. Venhamos ser os servos, a serva de Deus que o povo tem procurado. Venhamos ser de fato e verdade o sal da terra. E não mais um domingueiro de igreja, não mais um frequentador, não. Porque para a porta do inferno não prevalecer, a nossa vida, o nosso coração tem que estar no altar de Deus. O altar não é algo construído na mão do homem, não. O altar é a mão de Deus. A nossa vida tem que estar despojada 100% nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, não será morte, não será anjo, não será profundidade, não será luta nenhuma. Que vai nos afastar de Deus. Mas pelo contrário, tudo isso servirá de combustível para nos apegarmos e nos enchermos cada vez mais da presença do nosso Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Eu gostaria de orar com você agora. Falarmos com Deus. E o Espírito dele vai falar forte no nosso coração. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito e exaltado é o teu nome. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. O Senhor é a nossa salvação. A nossa fé, meu Deus, não está firmada em homens, em placas, não. Em templos humanos, não. A nossa vida, o nosso coração está na tua palavra, está no Senhor. Por isso nós buscamos a tua presença, a tua face. Lhe suplicamos, meu Pai, derrama o teu Espírito, derrama a tua misericórdia sobre nós, meu Pai. Nos encha-nos com o teu Espírito, com a tua força, com o teu poder. Nos faça conhecer mais do Senhor. Tira de nós o medo, a insegurança, as dúvidas. Tira do nosso coração as incertezas que o mundo tenta pôr dentro de nós. Tira de dentro do nosso coração traumas. Tira do nosso coração medos, meu Pai, que nos tem impedido de te adorar, de te servir, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te peço, alcança essas vidas. Estes, meu Pai, que têm passado momentos difíceis, esses que têm carregado angústia, tristezas em seus corações. Alcança esses, meu Pai, que se encontram sem esperança, com a fé abalada. Fortalece, levanta eles, meu Pai. Reacende a chama do seu Espírito nesse coração. Levanta, meu Pai, aquele que está caído. Fortalece aquele que está fraco. Reanima, meu Pai, o desanimado. Meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor, a tua presença visite estes que têm orado comigo agora. E venha levantá-los, venha erguê-los. Que as portas do inferno não venham prevalecer, meu Pai. Que as setas do inimigo, as investidas do mal contra essa vida, meu Pai, sejam frustradas agora. Sejam desfalecidas agora. Que toda a força do mal caia por terra. E que a luz do Senhor brilhe sobre a vida dessa mulher e deste homem. Que em nome de Jesus, estes que têm orado, meu Pai, sejam alcançados pelo teu poder. E alcancem, meu Pai, a sua plenitude, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Deus, que toda força contrária,
toda força maligna, todo principado, potestade dominador seja amarrado, acorrentado e lançado no abismo agora. Que em nome de Jesus as dores que essa mulher sentia, que os agulhamentos que ele sentiu, o formigamento que eles sentiam, as dores, as enfermidades que havia sobre esse corpo, seja queimado e destruído agora. Que em nome do Senhor Jesus, tudo que não presta, para nunca mais voltar da vida deles, que saia e nunca mais volte. Que a luz, a bênção e a prosperidade do Senhor esteja sobre todos. E o mais importante, o teu Espírito faça do coração deles a tua morada e o teu altar, hoje, amanhã e para todo sempre. E o que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, a tua oração, a tua súplica foi ouvida. Tem uma vida, tem uma aliança com Deus, e você herdará o reino dos céus. Quanto nós temos o reino de Deus dentro de nós, tudo aquilo que precisamos ou buscamos, não precisamos pedir, pois o Senhor nos entrega. Mas tenha aliança, até aqui o Senhor te sustentou, e Ele vai te sustentar até o fim dessa caminhada.